Vocês pedem e eu atendo. Hoje eu vou explicar todas as modificações que eu fiz nas plantas da casa Alphaville. Atendendo a todos os pedidos nos comentários do vídeo anterior, nós vamos passar por todas as plantas da casa. Para quem chegou agora, eu sugiro que pare esse vídeo e assista primeiro ao vídeo da semana passada, em que eu expliquei todas as alterações que nós fizemos nas fachadas dessa casa. E por quê? Porque os clientes chegaram aqui ao escritório com um projeto básico pronto, em mãos. E me pediram para fazer o projeto executivo, onde a gente daria a cara final dessa edificação. Mas me pediram também que fizesse uma análise crítica do projeto e sugerisse todas as alterações que eu considerasse importantes e necessárias. E assim foi feito. Vamos recapitular a implantação da casa. É um terreno de esquina de mais ou menos 840 metros quadrados. A casa tem mais ou menos 450 metros e é dividida em 3 andares. A entrada principal se faz pela rua de cima, dando acesso direto ao primeiro pavimento. O subsolo se abre para a rua lateral, que está mais baixa, num nível mais baixo do que a rua principal, a rua que dá acesso à casa, e o segundo andar, obviamente, está acima do primeiro pavimento. Eu estou aqui com todas as plantas simplificadas da casa impressas, o antes e o depois, e a gente vai fazer uma comparação agora do que rolou nesse projeto executivo. Eu vou começar as explicações pelo porão da casa, ou subsolo, como a gente tem chamado. Nas imagens é aquela parte mais escura, que dá para a rua lateral. Como eu disse, o terreno é de esquina e ele faz este formato aqui. Isso quer dizer que essa parte aqui é a rua de baixo, a rua mais baixa. E esse porão ele está praticamente no nível dessa rua. Aqui é a rua de cima, da entrada principal da casa. E o nível já está bem mais alto. Isso quer dizer que toda essa parte aqui, ó, é terreno natural. A proposta do projeto básico era essa. A gente tem aqui o acesso que vem lá do primeiro pavimento, essa escada, que dá acesso a esse grande espaço. Essa área total ela tem aproximadamente 90 metros quadrados. E essa largura aqui são 5 metros e 10. A gente tinha bem na esquina o depósito. Como eu expliquei no vídeo anterior, nós entendemos que esse depósito estava desvalorizando um pouco essa área, porque a parte da esquina geralmente é a parte mais nobre, a fachada que a gente tem que mais valorizar, porque ela é vista de todos os lados. Então, o que nós fizemos? A primeira proposta foi inverter, trazer o porão para o lado de cá. Isso aqui continuaria sendo a sala de TV, mas em vez da gente ter uma mesa de jogos aqui no meio e uma cozinha meio apertada, meio contida aqui nessa ponta, a gente fez uma nova inversão também. Nós preferimos levar essa cozinha para o centro do espaço, porque aqui a gente tinha uma circulação que dava acesso ao banheiro, era um banheiro bem comprido, isso aqui tinha mais de 3 metros, mas ele tinha apenas 1 metro de largura, então um banheiro muito grande, mas não tão confortável. E essa cozinha aqui também tinha um acesso de serviço externo que transformava isso aqui, ó, em uma grande área de circulação, fazendo com que a cozinha ficasse mais espremidinha aqui. O que nós sugerimos na revisão de projeto? O acesso continuou o mesmo, obviamente, nós não mexemos nessa escada. O depósito veio para o lado de cá, então nós mantivemos aquela porta que já existia, mas ela passou a ser uma porta de acesso a esse depósito. O spa que já ficava aqui em cima, depois a gente vai ver isso lá na planta do primeiro pavimento. Foi bacana porque ele passou a ter toda a parte de manutenção, toda a parte de motor. Ficou aqui embaixo, ficou na verdade dentro desse depósito, facilitando a manutenção disso tudo. E ainda assim a gente consegue ter uma boa área aqui, ó, útil para guardar coisas. A mesa de jogos, ela veio para cá, então quando você chega, desceu a escada, você tem primeiro a visão desse espaço de jogos. O lavabo saiu do lado de cá e veio para o lado de cá. Com isso a gente conseguiu melhorar as dimensões desse lavabo. Ele agora passou a ter 1,30 m de largura e ficou um pouquinho mais curto.
A cozinha veio para o centro do espaço, normalmente é o espaço de maior interesse, onde as pessoas ficam mais, isso aqui na verdade nem é uma cozinha, é um bar. A TV continuou do lado de cá, mas em outro formato de layout, porque ela veio para essa parede aqui do fundo, agora a TV está aqui. E a gente tem um sofá em L, uma sala mais acolhedora aqui no fundo. Os clientes tinham um desejo também de ter uma adega. Então, o que nós fizemos? Nós roubamos mais um pedacinho, o alinhamento anterior, ele era aqui, ó, a parede anterior ela estava aqui. Nós roubamos mais um pedacinho e criamos uma espécie de adega, de armário, uma coisa que dá para ter um efeito bem legal aqui. Pode ser louçaria misturada com adega, né? Sem perder a área de circulação aqui para dentro. Então, antes, isso aqui também era só uma janela alta. Nós achamos que, como a gente tem um jardim bonito aqui, isso aqui é a rua, né? Aqui embaixo a gente tem acesso à rua. A gente achou que ter essa passagem seria importante. Um dia quente, que isso aqui está em uso, essa comunicação com a parte externa, ela é bem bacana. Aqui tem um detalhe interessante que eu queria comentar, que é o seguinte. Como eu disse, o terreno está aqui, ó, num nível mais alto. A princípio, isso aqui, essa parede, ela seria um grande arrimo que sustentaria, isso aqui seria um grande arrimo que sustentaria toda essa terra. Mas nós optamos por fazer um corte maior nesse terreno. Isso aqui, mais ou menos dessa linha para lá, vai ser um talude mais íngreme, mas aqui a gente vai ter uma parte mais plana, praticamente nesse nível aqui, para que a gente consiga ter uma estrutura convencional aqui, apenas uma viga no alto e uma parede normal, de tijolo ou de bloco. Com isso a gente tem, além de uma estrutura mais econômica, um ganho de não ter esse espaço tão úmido, tão em contato com a terra. A gente já consegue ter, ó, esse afastamento. Isso ajuda bastante a evitar umidade nessa parede aqui. No primeiro pavimento, a rua tá aqui, a rua de cima tá aqui, ela faz essa curva para lá, então o acesso principal é feito por aqui. Como eu expliquei no vídeo passado e a gente vai recapitular agora. Antes a gente tinha o mesmo acesso, tanto para a garagem que tá aqui, quanto para a porta de entrada que está aqui. A gente dividiu isso, agora isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Antes a gente tinha também uma entrada com um hallzinho um pouco mais estrangulado e um grande lavabo aqui. Nós eliminamos isso, esse lavabo ele vai ser menorzinho agora. Com isso a gente ganhou amplitude, porque esse pedaço e esse pedaço de parede saíram. A gente tinha também a porta do lavabo e a porta da área de serviço bem expostas aqui na sala. Então, nós crescemos essa parede até aqui para criar um hallzinho para essas duas portas e uma proteção para a sala. Agora daqui a gente não tem mais acesso à parte de serviço. Criamos também uma paredinha aqui para alinhar isso tudo. Quanto à área de serviço, olha só como era a circulação. A pessoa entrava, tinha uma circulação cruzada e saía lá. E a gente tinha vista direta para o tanque, para a máquina de lavar. Nós também invertemos isso, jogamos isso tudo para lá e trouxemos essa porta para cá, para que a gente tivesse uma circulação direta aqui agora. Essa parte mudou muito pouco, nós apenas levamos a geladeira mais para lá, enfim, mudamos pouco isso aqui, pouco nessa área externa também. Aqui fora tinha uma questão que não ia funcionar. Isso provavelmente seria corrigido na fase do projeto executivo pela arquitetura anterior, mas nós detectamos e já resolvemos o problema, que era o spa, ele estava coladinho na laje lá na ponta, mas isso aqui, ó, é um balanço. O subsolo mesmo, ele acontece daqui para cá. Então esse spa ele não tinha como ficar nessa ponta, porque senão ele ia vazar pelo balanço da laje. É assim, ó, aqui tá a parede, aqui tá o balanço da laje. E o spa, ele tem que ficar, na verdade, aqui. E da forma como estava, é como se ele fosse ficar aqui, ó, vazando aqui para fora. Então a gente teve que mover esse spa e deslocar ele para lá um pouquinho. Na parte dos quartos, nós tínhamos 3 quartos que não estavam alinhados com os quartos de cima. Essa estrutura, ela estava toda desalinhada. Então, nós remanejamos isso aqui um pouquinho também, para que a gente tivesse paredes no mesmo alinhamento. Esse grande corredor, ele vinha com uma escada bem imponente aqui,
Mas essa escada ela era quebrada aqui no fundo por esse volume do banheiro. Esse corredor ele ficava mais estreito e dava acesso a esse quarto. Nós remanejamos isso tudo também. Agora eu vou trocar as plantas para vocês visualizarem essas mudanças. Então aqui, começando pelos fundos. Olha só, a gente alargou um pouquinho esse quarto. Essa parede ela veio mais ou menos para cá. Então a gente conseguiu ter 2 banheiros aqui agora. Um que dá acesso direto para o quarto, mais ou menos como ele era antes. E o outro ficou aqui direto, ó, no fundo do corredor. Com isso, a gente consegue ter essa escada toda solta, uma escada muito bonita, imponente, ela toda solta. A gente faz essa leitura desse vão todo do corredor bonitão. E aqui, para a gente não ter uma porta de banheiro lá no fundo do corredor, a ideia é ter uma marcenaria e ter uma porta pivotante embutida nessa marcenaria. Vai ficar bonito, vai ficar chique e a gente valoriza esse espaço como um todo. Esse quarto também, que vai ser, isso aqui é um quarto de hóspedes, isso aqui é o escritório, ele não precisava de tanta dimensão, olha só, ele estava mais largo aqui, então a gente optou por crescer o quarto de hóspedes e diminuir o escritório. Esse escritório ele também avançou aqui um pouquinho na fachada para acompanhar o desenho do quarto de cima, como vocês vão ver depois em detalhes na fachada. E esse terceiro quarto, que é um quarto multiuso, ele se abriu mais aqui para fora. E esse terceiro quarto, que é um quarto multiuso, ele também ficou um pouquinho menor. Olha só, um pouquinho menor do que era anteriormente. Aqui dá para vocês verem aquela mudança. Então a gente chegou com essa parede até aqui. Essa linha é o limite do pé direito duplo. Daqui para lá é tudo pé direito duplo, para cá não. Nós conseguimos, com esse aumento dessa parede, criar uma lareira aqui também, que vai ser a continuação daquela parede de pedra que a gente tem na fachada. Isso aqui é uma parede falsa, né? Uma parede dupla, na verdade, ela é assim. Então nós fizemos a continuação dessa parede e ela se transformou na lareira aqui dentro da sala. Aqui, como eu contei, a área de serviço agora ficou com uma circulação direta, a janela veio para cá, aqui a gente vai ter tanque, máquina de lavar, e aqui uma bancada de apoio. Aqui a gente tem um pátio de serviço e um pátio íntimo da casa, como eu expliquei no último vídeo. Aquele telhado verde que nós criamos em cima dessa área aqui, ele vai ambientar esse pátio íntimo. No segundo pavimento nós temos 3 quartos, 3 suítes. A suíte do casal aqui na frente, um filho no meio e outro filho aqui no fundo. Quais foram as modificações aqui? Foram muito pequenas. Vocês podem ver que os banheiros eles dão acesso através dos closets. Aqui a gente tem a porta abrindo de costas para a bancada. Isso aqui pode gerar um desconforto, principalmente sendo banheiro infantil. Quando a criança estiver aqui mexendo na pia, os pais quiserem entrar, alguém entrar e essa porta pode bater em quem estiver aqui na pia. Isso não é muito legal. Então, o que nós fizemos? Nós eliminamos a porta de abrir e serão portas de correr que vão correr para dentro do closet. Nesse caso, correndo para cá e nesse caso aqui, correndo para cá. Então, a porta, ela vem para cá. O layout se manteve o mesmo. Aqui a gente tem uma rouparia também bacana no meio do corredor, que é legal, é funcional. E o quarto de casal que sofreu a maior modificação. Por quê? Porque ele era assim. A gente entrava e tinha essas 2 paredes que criavam esse hallzinho aqui, um pouco estrangulado, já que o quarto é tão grande. E a porta de acesso ao closet era aqui. Do closet a gente tinha acesso ao banheiro. O que nós fizemos? Nós transformamos isso aqui num meio closet, agora a gente tem uma entrada mais ampla. Isso aqui são armários de fora a fora com porta. E aqui a gente criou uma parte um pouquinho mais reservada, mais escondida, por essa parede que poderia ser uma parte da baguncinha do closet, por exemplo. Isso aqui pode ser uma bancada de apoio com armário alto e armário baixo, ou pode ser armário de fora a fora, ou pode ser apenas um banco com uma parte para a pessoa se trocar, né? Isso aqui ainda está a definir, o layout. Essa marcenaria, na verdade, está a definir, mas a gente fica com um acesso mais direto, mais aberto para o banheiro. Fizemos uma pequena modificação no banheiro também. Olha só, a gente tinha essa porta abrindo, né, batendo sobre esse vaso sanitário que estava nessa posição.
Agora nós invertemos a posição do vaso sanitário e colocamos uma porta de correr para cá. Então isso vai ficar mais funcional. Temos também que agora a janela ela passou para cá. É uma janela baixa que vai dar acesso a esse telhado verde, aquilo que eu expliquei no vídeo passado. Essa janela agora, esse banheiro, na verdade, ele está ambientado por esse jardim. Estes brises verticais, eles também vão ajudar na proteção da privacidade dessa janela. E as plantas que forem colocadas aqui, plantadas aqui, elas vão cair e ambientar aquele pátio de serviço lá embaixo. No mais, o layout é o mesmo, aqui a gente tem um grande pátio externo que também vai receber um mobiliário de descanso. Aqui é o vazio do pé direito duplo, aqui a gente enxerga o spa lá embaixo, que olha só, o spa ele estava na pontinha, mas a projeção do subsolo ela está aqui, então a gente teve que puxar o spa para lá, não ia funcionar se ele ficasse assim na pontinha. Nós também fizemos outras modificações menores, mas importantes para a estrutura da casa como um todo. Eu sempre falo sobre isso por aqui em todos os vídeos que eu falo sobre o projeto. Eu falo da importância da gente sempre pensar na estrutura da casa, a gente tem que ter em mente, a gente tem que saber se um pilar que está lá em cima, se ele vai poder descer no mesmo alinhamento, se as vigas vão poder receber as paredes de cima, porque tudo isso torna a construção mais econômica como um todo, simplifica a estrutura e isso significa custo, economia para os clientes. Então essa casa ela tinha alguns desalinhamentos das paredes, alguns desajustes, tanto em relação ao andar superior e o inferior, como eu já mostrei, de alinhamento das paredes dos quartos, por exemplo, mas às vezes até a continuação de uma parede, do alinhamento de uma parede que estava um pouquinho desalinhado e que isso complicaria a estrutura. Eu vou dar um zoom aqui na planta para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Voltando para o primeiro pavimento, reparem aqui, por exemplo, a gente tinha essa parede de fachada externa. Essa parede fez um dente e virou uma porta de vidro, uma esquadria de vidro aqui. Só que depois dessa esquadria de vidro, essa parede continuava, mas ela já não estava no mesmo alinhamento. Ela fazia um dente de mais ou menos 20 e poucos centímetros e continuava lá, chegando até lá. Então, este desalinhamento significa um desalinhamento nessa viga. A viga precisaria vir aqui, fazer esse dentinho e chegar até lá. Não tem nada aqui que me obrigue a fazer isso. Eu poderia perfeitamente ter essa linha aqui, ó, de fora a fora. E foi o que nós fizemos. Agora, ó, isso aqui tá tudo alinhado, desde lá da porta de entrada até o início da escada. Isso é uma simplificação importante, coisas que às vezes a gente não percebe em planta, mas estruturalmente é muito importante. Aquele alinhamento que eu falei também no andar de cima com o de baixo, olha só, vocês podem ver os quartos. Então essa parede aqui desse quarto, agora ela está no mesmo alinhamento dessa. Esse quarto aqui do meio, que é o escritório, ele tem a mesma largura desse banheiro. Esse banheiro ele avançava um pouquinho aqui para frente, agora esse quarto também avança um pouquinho. E esse aqui, ele só é um pouquinho maior do que esse porque ele está alinhado lá com essa parede aqui da cozinha. Então, essa dimensão aqui é a mesma dimensão que essa aqui. Por que eu sempre gosto de falar sobre esse tema? Por que eu sempre gosto de falar sobre estrutura? Porque isso é muito importante no processo de projeto. Tudo isso, todo esse conhecimento, essas preocupações, quando elas estão no nosso radar, a gente consegue entregar um produto melhor para o nosso cliente. Se a gente está falando que um simples alinhamento de uma parede vai gerar um custo importante na obra, isso é importante que a gente leve em conta. Eu sei que a gente não sai da faculdade pronto, entendendo tudo de estrutura. Eu também não entendo tudo de estrutura até hoje. Mas é um assunto que sempre me interessou. Eu sempre gostei de acompanhar as reuniões de estrutura com os projetistas. Eu sempre contei por aqui que eu faço compatibilização de projetos e por isso eu estou sempre em contato com esses projetistas. Em cada reunião, em cada conversa eu aprendo coisas novas. Muitas vezes, durante o processo de projeto, se eu tenho dúvidas, eu ligo para algum colega, para algum engenheiro calculista e troco uma ideia com eles também. A gente vai aprendendo isso ao longo da prática, ao longo da nossa vida profissional. Mas é importante que vocês tenham isso no radar de vocês e que vocês busquem essas informações para vocês se tornarem cada vez mais capacitados. Tudo isso é base, é repertório que nos ajuda a entregar um produto muito melhor.
aguardo ansiosa os comentários de vocês. Tenho ficado muito feliz com o engajamento por aqui. Foram muitos comentários nos últimos vídeos, tanto da casa do B quanto do vídeo das fachadas dessa casa. Eu fico muito feliz de trocar essa ideia com vocês. Podem saber que os comentários, as sugestões de melhoria que foram feitas estão no meu radar. Eu sempre paro para pensar sobre as sugestões que eventualmente vocês me fazem. Eu acho legal. Às vezes vocês pensam coisas que eu ainda não tinha pensado e essa troca ela é muito bacana e importante para mim também. Podem comentar, podem sugerir, não tem problema não gostar. Isso tudo pode ser dito de forma bacana, eu não me importo. Eu adoro ler todos os comentários e adoro interagir com vocês. Se vocês estão gostando dessa série, se estão ansiosos pelo início do Mãos à Obra, dá um like aqui embaixo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo o para casa e se liga por aqui.